Então, pessoal, seguinte aqui, ó. Vamos só relembrar rapidamente a sintaxe, né? Para a gente poder pegar a partir daí. Então, lembrando, né? Sempre que eu for criar uma função no PostGrid, eu vou trabalhar com essa sintaxe que eu estou demonstrando aqui para vocês, né? Create function, nome da função, argumentos, o tipo de retorno, se houver retorno. E normalmente eu aconselho usar com or replace para poder fazer alterações na função. Então vocês vão ver que nos exemplos que eu vou criar aqui com vocês, eu vou sempre estar usando or replace, tá? E lembrando também que não pode faltar a declaração da linguagem. Aí eu mostrei exemplos para vocês, até inclusive deu alguns probleminhas por conta de escrita, por parte de atenção com o nome da função, o que é bom porque já chama atenção para vocês que pode ocorrer esses erros, tá? E aqui então tá falando sobre como funciona, tem que ter o beginning e o end, tá? E aqui no exemplo então eu tenho uma função, deixa eu vir aqui no exemplo 1, que cria a função lamundo que a gente testou com o retorno do tipo texto, e eu retorno essa mensagem sem declaração de variável, então não tem aqui a cláusula declaration, porque eu não tenho nenhuma variável aqui em questão. Aqui então com retorno, vocês se lembram muito bem, né? A gente fez segunda-feira, quem não lembrar dá uma olhada no canal que a aula tá lá. E aqui para soma de valores que a gente também testou, tá? Então esses três exemplos aqui eles fecham, né, algumas funções que são interessantes da gente estar trabalhando em Store Procedure em banco de dados, tá? Então mostrei passagem de parâmetro, declaração, uso de variáveis e assim por diante. Bom, então aqui, ó, executando uma função, eu vou usar o select, o nome da função, e os parâmetros entre parênteses, caso houver algum. Se não houver nenhum, tira os parênteses, tira os parâmetros do parênteses e chama a função. Falo sobre a alteração, mostrei para vocês sobre a função drop, tá? A gente também viu. E aí chegaria a parte das atividades em banco, né? Que a gente parou aqui na outra aula e eu falei para vocês que a gente ia trabalhar com um banco de dados específico, né? E algumas atividades um pouquinho diferentes, até para a gente não ter que ficar criando esse banco de dados aqui, tá? Então aqui tem esses exercícios. E uma coisa interessante que eu não mostrei para vocês, mas que é interessante, eu vou aproveitar inclusive, deixa eu pegar aqui um site aqui na web, trazer para cá, ó, documentação. Quero mostrar que se vocês tiverem dúvidas, você pode vir na documentação do PostGrid, tá? Deixa eu ver aqui onde tá, aqui ó, postgresql.org, docs, documentação. É tudo em inglês, infelizmente, mas aqui é possível encontrar falando sobre os códigos. Deixa eu encontrar só aqui rapidamente onde tá tutorial. Não é tutorial, calma aí, documentação tá aqui em cima. Deixa eu colocar mais específico aqui no Google. Documentação, coloca assim, ó, documentação PostgreSQL Storage Procedure. Aí eu acredito que ele vai te levar direto para a documentação em questão. Deixa eu permitir aqui o nosso querido. Não é esse site aqui, é no próprio PostGrid, tem que ser aqui. Então aqui ó, tô dentro do próprio site do PostGrid, tá? E aqui ele fala tudo que eu tava falando lá, ele tá mostrando aqui até com mais detalhes. O único problema é que tá em inglês, mas se você usar aqui, né, a função de traduzir, ó, pronto. O ruim é que ele traduz também os códigos e aí fica estranho, né? Então para quem manja aí um pouco, use em inglês mesmo, que é melhor porque os códigos ficam corretos.
Aqui tem descrição, o que é cada coisa. Aqui fala até mais coisa do que eu vou falar nas aulas, tá? Então, para quem tiver dúvidas, é uma bela forma de estar estudando, né? E fazendo exemplos, tá? Então tá aqui, ó, do mesmo jeito. Essa daqui não tem retorno, ó, uma declaração diferente. Essa função aqui faz inserções. A gente vai ver certinho tudo isso aqui, tá? Mas se procurar cada um dos temas que eu passo para vocês aqui na documentação, de boa, vocês acham tudo, tá? Então você pode colocar aqui, ó, por exemplo, views e mandar procurar. Aí ele vai trazer aqui, ó, create view documented. Aí tá aqui, ó, como definir uma view, de que forma você trabalha, tudo aqui. Então aqui tá completíssimo, galera. O que eu faço na verdade na aula é passar uma ideia, né, com o que mais se usa, mas aqui vai ter todas as variações possíveis de uma view, tá? Então vale a pena. Professor, eu vou conseguir usar view com o que o senhor passa? Com certeza, não vai ter problema nenhum. Mas talvez uma coisa ou outra menos usável acaba ali ficando sem cobrir. Então é interessante ver aqui a documentação de vez em quando, tá? Mas deixando isso de lado, vamos ver aqui então os nossos exemplos, tá? Então vamos imaginar o seguinte, deixa eu criar aqui um script. Create, deixa eu vir aqui no banco, script. Deixa eu apagar esse cara aqui. E vamos pensar aqui, ó, esse é um banco baseado num sistema comercial, tá? Então vamos pensar aqui o seguinte, que eu queira criar uma função para resolver alguma espécie de problema, tá? A função ela pode ser utilizada para resolver qualquer espécie de problema no banco. Problema que eu digo é qualquer espécie de processamento, tá? Mas normalmente ela é utilizada para suprir alguma necessidade que vai vir da aplicação. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha lá na sua aplicação, sei lá, a necessidade de ter uma função para retornar, né, lá de dentro da aplicação, sem pensar em banco, para retornar, por exemplo, a média de todos os, como é que eu vou falar assim, de todos os produtos comprados, tá? Aí você vai falar, professor, tá, beleza, eu vou fazer por meio de select, né? Aí vou lá, né? Vou usar o AVG para fazer a média, correto? Aí vou colocar aqui, ó, eu quero a média do valor de compra de todos os produtos, né? Então aí eu vou usar aqui o custo do produto, né? Vou usar como qualquer um desses custos. Então vamos supor que eu quero o custo atual, custo underline atual from produto, e aí ele já vai calcular, né? Vai calcular a média de todos do custo atual dos produtos. Então tá aqui, ó, essa é a média. Por algum motivo, aqui começando com um exemplo bem simples, você tem alguma situação que fazer esse select aqui não vai bastar, você vai precisar criar uma função. E aí como seria a criação dessa função, né? A criação dessa função, então, ela vai se dar, né, com o código que eu já ensinei até agora. Create or replace function, certo? Nome da função. Então, por exemplo, custo, vai chamar essa função. Abre e fecha parênteses. Não tenho nenhum custo, tá? Não tenho nenhum parâmetro a princípio que eu vou passar. Lembrando que se existisse parâmetros, eu iria passar aqui dentro, ó, tá? Então não existe parâmetro, tá aqui. Nesse caso aqui eu só quero retornar a média. E aí eu vou ter aqui, ó,
né, o returns, que é a palavra, lembrando que esse returns tem o S. Que tipo de retorno ele vai retornar? Um numeric, tá? Porque a média, ó, como aqui tá, ó, é um valor numérico. Vou colocar a palavrinha as, 2 cifrãozinho, tá? E a partir daqui, então, eu vou fazer o que eu preciso. Então, vou fazer aqui uma declaração de variável. Aconselho vocês a identar o código, tá? Ajuda a entender, né, o que está acontecendo com a função aqui no caso, certo? Então vamos lá. Declarei. O que eu vou declarar aqui? A média. Então eu vou armazenar dentro da média um valor, tá? E aí eu tenho que declarar também o tipo, né? Lembrando que o tipo aqui ele vem depois do nome da variável. E eu uso esses dois pontos igual para atribuir o valor 0 à média, tá? Tem situações, há um tempo atrás só funcionava assim, um tempo atrás funcionava assim, mas a partir de um tempo para cá as documentações estão trazendo com esses dois pontos. Vou deixar assim para a gente fazer um teste, tá? Aí agora aqui eu vou fazer o início, certo? Já gosto de fazer o fim, aqui pôr o ponto e vírgula e declarar a linguagem para não esquecer. Tá muito comum esse erro de esquecer a linguagem, certo? Então cuidado com isso. PLPG-SQL aqui, certo? Finalizo com ponto e vírgula. Bom, declarei. Agora aqui dentro do begin e end é que eu vou fazer as funções, tá? Se eu for reparar aqui, ó, eu vou fazer então com que média receba, né, exatamente esse select dentro dessa função. Tá, beleza? Bacana, professor. Você fez. Tá aqui, tá recebendo select. E aqui dentro eu vou fazer um returns. Opa, mania de apertar Ctrl espaço por causa do NetBeans. Olha só, return aqui dentro não tem o S, tá? E você vai retornar o que? A média, que contém o valor real que eu quero retornar. Ponto e vírgula. Bom, dessa forma aqui, se eu fazer a chamada dessa função, então como é que eu faço a chamada dessa função? Primeiro vamos executar ela para ver se ela está funcionando, né? Seleciono tudo, executo, ó, tá dando problema aqui, ó, no select. Erro em ou próximo select. Ué, você selecionou até o de cima lá, o 1. Verdade. Faz sentido. Obrigado. Aqui, ó, mas continua dando problema no select. Então, vamos ver aqui qual que é o problema. Provavelmente é os dois pontos, né? Vamos verificar aqui com calma. Olha isso, 2 pontos está aqui. Select AVG, custo do... É para dar certo. Por que ele não quer guardar em média isso? Erro em ou próximo a... Só a função funciona. Na verdade eu posso retornar sim, né? Quer ver? Ficar mais fácil. Não precisaria nem utilizar esse cara aqui, ó. Queria fazer com a variável, mas ele pelo jeito não está aceitando. Então, ó. Não, também dá erro. Porque dá erro no select aqui dentro. Professor. Oi. Tenta colocar select o AVG, aí depois do AVG o into média. Into. Into? É. Que aí funcionou assim? Não, eu já vi assim, não sei se funciona no Postgre. Vamos lá, ué. Mas era para funcionar assim mesmo, desse jeito. Média
recebe, não precisaria nem do ponto, na verdade, nas versões mais antigas. Select é AVG, né? Você fala assim, né, ó. Trocar aqui por into. Só que aí você não coloca esse média na frente. Tira esse média aí. Sim, isso daqui. Agora você pega o valor into média, aquele média ali em cima. Ah, sim, verdade. É outra forma de atribuir, faz sentido. Você fala aqui na frente, né? No meio, entre o AVG e o from. Não, aí vai ficar esquisito. Eu vejo assim, eu não sei não. Ah lá, funcionou. Realmente. Galera, se com o igual não funcionar, usa o into média. Esse cara aqui, ele vai guardar dentro de média o retorno. Funcionou aí, ó. Tá aqui. Porque não faz sentido se eu pôr aqui no meio. Ele vai guardar, ele tem que guardar o resultado disso daqui. Não, mas é que funciona, eu acho. Tenta aí pra ver rapidão. Calma lá, nós já tenta. Select. Deixa eu só fazer o teste e ver se funcionou assim, porque senão, que aí a gente já mata dois em uma só, né? Select custo. Executa. Funcionou. Agora você fala para pôr o into aqui. Não, depois do custo aí. Porque ele pega o valor aí do AVG. Pode ser que funcione. Como eu faço? Aí, agora tira lá de trás. Né? Faz sentido. Funcionou. Funciona também, das duas formas. Assim, colocando aqui depois do AVG, eu nunca tinha visto. Eu já vi com o into aqui no fim, tá? Mas fica aí a informação bacana, né? Acabou passando para todo mundo que existe as duas formas. Com a atribuição, pelo jeito, caiu em desuso. Mas deveria funcionar da mesma forma que funciona aqui, ó. Eu atribuir 0 para o média, deveria funcionar para atribuir o select. Mas se não funcionou, não tem problema. Utiliza-se então aqui o into. Ou aqui, né, onde o nosso colega aí falou, ou no fim, tanto faz, tá? Então veja só, nessa situação aqui, eu estou retornando a média. Professor, isso daqui eu resolvo com simples select. Mas vamos supor que de alguma forma ele queira que essa média, antes de ser retornada, ela seja somada, por exemplo, com algum valor em questão. Então beleza. Então eu quero fazer uma função agora que eu vou pegar a média dos produtos e quero somar com algo. Então eu vou lá, né, e vou falar, bom, então se eu quero somar isso daqui com algo antes de retornar a média, então eu vou fazer essa soma. Aí eu vou lá e declaro então a soma, né, do tipo numeric também. Vou pôr 0 nela para não ter erros, vou inicializar ela. E vamos supor que eu queira então que a minha soma ela receba a média mais sei lá, 100, por exemplo. Essa é a soma. E aí aqui ao invés de média eu retorno soma, certo? Aí eu vou lá e executo esse cara aqui, normal, funcionou. Percebe que o igual aqui nesse caso funciona, ele só não funcionou mesmo para inserir o resultado de uma pesquisa na variável. E agora, se eu executar isso daqui, ó, eu vou ter 110. Então perceba que aqui já começa a aparecer alguma utilidade, né, para a função. Né? Agora eu estou fazendo algo mais do que somente retornar um select. Então aqui dentro é possível você expandir um horizonte de possibilidades. Outra coisa que poderia acontecer é precisar alterar esse cara aqui, por exemplo. Vou colocar agora como custo 1, só para criar uma nova. E ele pedir aqui, por exemplo, o valor que vai ser somado. Então, por exemplo, ele vai pedir aqui um numeric. Lembrando que o tipo vem sempre depois da variável, né? Valor.
Então esse numeric valor ele vai vir por parâmetro. Agora aqui eu mudo toda essa história. Ao invés de somar 100, eu vou somar o que vem por parâmetro. Então coloco aqui valor, faço a soma. E aqui agora, na hora que eu chamar, deixa eu executar aqui, ó. Opa, sem pegar esse select. E aqui agora, na hora que eu chamar, lembrando que as triggers elas ficam aqui no banco de dados, aqui dentro de procedures. Vou ter que atualizar aqui o banco. Cadê elas? Não estou no banco certo. Deixa eu atualizar aqui, ó. Refresh. Funções, está aqui, ó. Agora eu tenho o custo 1 aqui, ó, que é essa segunda que eu acabei de criar aqui. E agora aqui, ó, eu vou ter que selecionar aqui ela, então, custo 1, e passar o que eu quero somar dentro desse resultado. Então veja só, agora eu já estou trabalhando de uma maneira mais lógica, né? Dando um outro sentido. Então, supor que algo ocorra que eu tenha que fazer essa soma. Se eu tentar passar sem o parâmetro, ele vai dar erro, porque ele fala que é necessário um argumento, ó. Não tem argumento do tipo nada. Então eu tenho que passar aqui um valor. Então eu coloco lá 200, por exemplo. E agora eu executo. E agora deu certo. Opa, então passagem de parâmetro, tranquilo. Misturando com select, tranquilo. Professor, se eu precisasse usar aqui um inner join, poderia? Tranquilamente, pode também. Certo? Então, vocês já viram onde eu quero chegar aqui, né? Os tipos de função que dá para resolver. Por exemplo, eu poderia ter uma função onde eu quero saber as médias, sei lá, eu quero estabelecer uma média, uma relação, ou retornar uma relação, ou uma média de quantos clientes comprou determinado produto e quantos produtos foi, sei lá, adicionado na loja naquele mês. Dá para fazer. Ou qual que é a média, quantos clientes gastam em compras no geral e quantos clientes, por exemplo, e quantos produtos foram vendidos na média, para descobrir a proporção entre cada um. Sei lá, dá para ir viajando aqui em temas diferentes, tá? Quantos clientes comprou shampoo e qual que foi o custo que eu tive com compras de shampoo para mim repor meu estoque. E aí vai, tá? Então, são exemplos, tá? A gente vai fazer uma série de exercícios mostrando isso, mas aqui são alguns exemplos. Então, tendo como ideia isso daqui que eu passei para vocês e usando parâmetros e tudo mais, eu vou passar um pequeno exercício para vocês usando esse banco de dados e vou deixar vocês fazerem, tá? Veja só, nesse banco aqui eu tenho a tabela venda, certo? Que está aqui embaixo, essa tabela aqui. Nessa tabela aqui eu tenho o código do cliente, certo? Eu quero que vocês façam para mim, deixa eu colocar aqui em forma de enunciado, tá? Para ficar mais fácil. Criar uma storage procedure que retorne a quantidade de produtos, aliás, que retorne o valor que um cliente cujo o código for passado que retorne o valor em compras que um cliente já gastou de acordo com o seu código. Vou explicar.
Veja só. Então aqui, ó, eu tenho venda, eu tenho o código do cliente, aqui tem o valor de compras que ele fez, certo? Então o que eu estou propondo aqui? Que você faça um procedure, onde eu vou passar o código do cliente para esse procedure, tá? E ele vai aqui dentro pesquisar de acordo com esse código do cliente e somar o valor de todas as compras que ele já fez e me retornar. Conseguiram compreender o que é para fazer? Tranquilo? Na verdade aqui eu costumo fazer procedure da seguinte maneira. Eu costumo pensar primeiro na solução do exercício. O que soluciona esse exercício, né? Então, retornar o valor de compras que um cliente já gastou de acordo com o código passado. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou ter que fazer então um select, né? Somando, então sum. Aqui no caso, o valor, né, da tabela venda, então from venda, certo? E aí eu tenho que trabalhar com o código do cliente. Então eu resolveria dessa forma aqui, ó, código underline cliente sendo igual. Aí eu vou passar um código. Deixa eu ver aqui um código válido. Então aqui meio que tem que trabalhar com um pouquinho de lógica, né? Então tem o código 1, por exemplo. Então vamos lá. Então onde o código seja igual a 1, por exemplo. Então isso daqui solucionaria o problema, né? Esse select aqui solucionaria o problema. Mas eu não quero resolver ele dessa forma. Eu quero deixar dinâmico. Eu quero poder passar esse parâmetro que é o código 1. Então como eu vou fazer isso, né? Eu vou criar então uma função que abrigue isso daqui e receba esse parâmetro. De que forma então eu resolvo? Eu vou lá e crio o procedure, né? Ou melhor dizendo, a função create or replace function, né? Vou chamar de soma venda, tá? Soma venda cli. Vai ter como parâmetro então um valor inteiro, vou chamar de valor, vou chamar de code cli, que é do tipo integer, certo? E o que ele vai retornar? Vai retornar um numeric, que é a soma das vendas, tá? Isso daqui então vai ser retornado, né? E eu vou usar aqui então os dois é comercial, né? E o que eu vou declarar aqui? Eu vou declarar aqui então uma variável, certo? Que vai ser a soma do tipo numeric, recebendo 0 a princípio. A partir daí eu começo, né, a função, então begin. Já vou fazer aqui embaixo o end, para mim não me esquecer dele, ponto e vírgula, e fechar os dois erros cifrão e a linguagem. PLPGSQL. PLPG. Bom, feito isso, então agora eu vou conseguir trabalhar com a minha função. Se eu trazer aqui um pouquinho para cá, né, para identar, ficar melhor, e levar esse código um pouquinho para lá. Agora aqui é o seguinte, né? Eu preciso então que esse cara aqui, ó, seja igual a code cli. E aí eu vou guardar isso daqui dentro do soma. E vou retornar esse soma. Então return sum, soma, que soma, ponto e vírgula. Pronto, resolvi a questão. Vamos executar para ver se não tem nenhum erro e para ver se cria
essa function. Tranquilo, criou. Deixa eu só confirmar se ela foi criada, ó. Vou ter que vir aqui e dar um refresh. E tá aqui, ó, soma venda CLI. Bom, a partir daí então é só chamar e passar o valor pra gente ver se vai dar certo, né? Então vou fazer um select, soma venda CLI, passando entre parênteses o código do cliente que eu quero. Vou lá e coloco então aqui o código 1 e vai ter que retornar e bater com o valor somente que eu vou selecionar aqui, ó. Então, opa, código CLI. Ah tá, é que eu apaguei, né, o do código 1, agora não lembro quanto tinha dado. Mas vamos executar aqui, ó. Era isso mesmo. Funcionou. Tá aqui. Se eu mudar o código do cliente, código 2, não me lembro se tem um código 2, e executar, não tem. Então, código 3, provavelmente não tem código 2. Também não. Vamos ver aqui um código que tenha. Cadê? View Data All Rows. Código de cliente tem um, só tem um no banco. Infelizmente. Deixa eu ver quantos clientes tem aqui pra gente testar um outro. Deixa eu ver aqui só rapidinho pra gente simular aqui um teste. Cadê? All rows. Eu tenho vários. Eu tenho cliente de código 7, código 12. Então vou fazer aqui algumas alterações aqui na venda, né? Nessa venda aqui, cliente de código 7 e código 12. Então aqui, ó, vamos supor que eu queira aqui no 2 cliente de código 7 e nesse daqui 7 e nesse daqui 12 e 12. Eu executei aqui a alteração agora, ó, e provavelmente na hora que eu executar isso já não vai dar mais os 200 e pouco que tinha dado do 1. Quer ver? Porque agora eu alterei lá e não tem mais aquela quantidade de compras do cliente 1. Olha lá, 184. Em compensação, se eu passar, por exemplo, 12, 31, que é os dois que eu coloquei lá. Se eu passar o 7, 52. Então tá funcionando perfeitamente, né? Outra coisa que é possível fazer, que eu vou deixar para abordar na outra aula com vocês, é mesclar os conteúdos de view, que a gente viu anteriormente, né? De view com store procedure. E aí a gente acaba gerando umas situações interessantes, tá? Depois que eu apresentar essas particularidades para vocês, a gente vai trabalhar com um sistema de lista de exercício, tá? Para vocês poderem fixar bem o que vocês estão fazendo e aprender isso daqui de uma forma bem bacana. O interessante é compreender a lógica, tá? Como funciona, entender como funciona. A questão da sintaxe, se você recorrer a, como eu disse, a documentação, você acaba, né, entendendo a sintaxe, e aí é com o tempo e uso que você aprende a sintaxe. Agora o interessante é entender o funcionamento. Beleza? Alguma dúvida sobre essa solução aqui? Tranquilo? Então beleza. Então vou fazer aqui a chamada, encerrar a aula. Estou parando aqui a gravação. Vou cortar a parte que eu